Boa tarde. Curitiba, 1º de setembro de 2010. Esse é mais um programa, uma gravação do projeto Memória Paranaense do Grupo Educacional Uninter. Nós hoje damos prosseguimento à série Tempos de Ney Braga. Ouvimos no depoimento anterior a longa e fértil explanação do professor e ex-secretário do governo Ney Braga, Véspero Mendes, que promete voltar com novos depoimentos proximamente. Hoje o nosso convidado é Cleto de Assis. Cleto acompanhou o Ney Braga, ele é um catarinense que cedo se radicou no Paraná e se tornou conhecido, sobretudo, como artista do design, como artista plástico, teve projeção nos meios de comunicação, fazendo revistas e jornal, sobretudo em Londrina, e teve atuação multiforme na administração pública, tendo ocupado a Secretaria de Comunicação Social do segundo governo Ney Braga, uma diretoria no Ministério da Educação, e foi, sobretudo, uma testemunha preciosa de Ney Braga, o modernizador do Paraná, assunto prioritário que ele vai abordar hoje nesse capítulo da Memória Paranaense. Boa tarde, Cleto de Assis. Aqui conosco o Eduardo Gazella, editor de livros, jornalista, o Luiz Geraldo Baza, esse monumento da vida paranaense, que acaba de ser perfilado por uma obra que pretendemos que se torne importante, que é Vozes do Paraná 3. Atenção, História do Paraná, anotem esse livro. O Luiz Geraldo, quando quiser consultar o Luiz Geraldo Baza, os nossos, no futuro, ad futurum, procurem, ali tem um perfil generoso, diziam alguns, outros me dizem exato, um perfil exato de Luiz Geraldo Baza, figura notável da vida paranaense, e outro perfilado também é o nosso querido Hélio de Freitas Pugliese, que se notabilizou, sobretudo, como educador. Cleto, nós queríamos ouvir tudo de você sobre Ney Braga. Vamos primeiro, certo, Cleto, precisamos que você se situe. Nasceu em que lugar, nome dos pais, idade, não esconda a idade, seja absolutamente fiel. Os cabelos brancos não deixam muito esconder. Sua trajetória escolar, universitária e depois todo o seu trabalho e sua aproximação com o Ney Braga. E a visão que você teve dessa figura, como você o conheceu, e os colegas aqui todos querem fazer muitas perguntas, certamente, sobre o assunto. Bom, eu nasci em Mafra, a 100 quilômetros aqui de Curitiba, numa época em que você tinha que estudar o ensino primário, que era o fundamental daquela época, fazia até o ginásio e depois tinha que tomar uma decisão na vida. Ou ficava lá e estudava contabilidade, que era o único curso pós-ginasial que havia, ou mudava-se para Curitiba para continuar os estudos. Foi isso que aconteceu com praticamente todos os meus irmãos mais velhos. Eu sou o penúltimo. Quantos irmãos eram? Nós éramos em 7, eu sou o penúltimo. E só que comigo aconteceu uma outra coisa. Meu pai, que era de Florianópolis, nunca tinha feito um filho dele estudar em Florianópolis, porque morava há muito tempo em Mafra, e Florianópolis ficava muito mais longe de Curitiba naquela época, né? Sem estradas, inclusive. A nossa comunicação com Florianópolis era via Joinville, onde a gente ia de trem até Joinville, e depois pegava um ônibus até Florianópolis. E eu passei uma época da minha puberdade, digamos assim, estudando em Florianópolis, mas a saudade de casa era muito grande. Eu acabei seguindo o destino dos meus irmãos e vindo estudar em Curitiba. E Curitiba tornou-se a minha segunda terra, né? Logo fiz amizades aqui
vim para estudar o científico no Colégio Estadual, que era o melhor curso que nós tínhamos na época aqui, né? Peguei uma fase muito importante, que é do Você não disse quando nasceu, o ano que nasceu. Mafra, Não, ano. ano 1941, dia 9 de maio. Portanto, estou com 69 anos. Peguei uma fase muito importante de transformação pedagógica do Colégio Estadual. Eles tinham criado o Colégio Experimental, que era um segmento do aluno de acordo com seu perfil vocacional. Ele era indicado para a área de exatas ou humanas, enfim. Eu peguei uma fase boa no Colégio Estadual. Lembra-se quem era o diretor do colégio na época? Lembro, era o tio do nosso Roberto Requião, o Ulisses de Melo Silva. CMCB, falavam assim? CMCB. Mas ele foi um dos, porque eu acho que eu peguei 2 diretores. CMCB, Ciências Matemáticas, Ciências Biológicas? Não, eles dividiam em exatas e humanas. Depois né? então Ali evoluiu. era científico e clássico. Exatamente. Eu ia para o científico ou para o clássico. Depois é que você é mais moderno. É mais moderno essa Você é um definição. jovem perto desse grupo aqui. É final da década de 60. Você é um jovem. A mais velha, a mais nova das velhas águias. E você optou pelo clássico? Não, pelo Científico? porque naquela época havia um interesse na família que eu estudasse veterinária. Havia um irmão meu que já era engenheiro químico e que pensava depois de aposentar-se, criar uma fazenda. Meu pai tinha uma farmácia veterinária em Mafra. Então eu disse, não, o Cleto, que ainda não fez, vai estudar veterinária. Eu vim com essa intenção. Mas desisti muito rapidamente. Tive também no Colégio Estadual a felicidade, posso dizer assim, de começar a frequentar a escolinha de arte do Colégio Estadual. O Guido Viara? Não, ele tinha a escolinha de arte aqui na Biblioteca Pública. Havia uma escolinha de arte. Funcionava lá embaixo. Lá embaixo. Era o Roaldo Roda? O Roaldo Não, foi o meu Raul colega. foi depois. O Raul foi meu colega também. Foi meu colega depois na Belas Artes. E ali eu descobri uma vocação. Aliás, o próprio... Mas quem era lá que liderava a escolinha de arte? Era Leni Almeida. Nelly Almeida. Sim. Leni Almeida. Nélia Almeida. Ela Nelly mesma, Almeida, sim. que ela é Nélia Almeida. Mas você não Ela é vereadora. casou com o professor... Não. Não é a Nélia. Erlei Mel. Ela era mulher do Erlei psiquiatra, Mel. psiquiatra. Não, mas espera aí. Não, Ela era professora da Federal também. não, mas a Nelly que eu falo, ela era da família Mel. Mas não por matrimônio, não. Eu acho. Então era a irmã dela, porque era a Nelly. Bom, naquela época, nessa divisão entre exatas e humanas, nós fazíamos os testes vocacionais. E ali, no teste que eu fiz, indicou um monte de opções. E uma delas era artista ou professor de arte. E eu acabei me convencendo que realmente não era bem veterinária, que era o meu campo, né? Tinha cuidado de quadros e não de cavalos. E aí foi a grande virada que eu fiz na minha vida, para desgosto da minha família, né? Porque minha família ficou bombardeada. Assim, por exemplo, havia os conhecidos perguntando, e o Cleto, onde anda? Eu disse, o Cleto está estudando, está fazendo belas artes. Que pena, deixou de estudar. Que conceito, hein? É artista. Então, mas em todo caso foi uma boa virada, enfim, e através dessa virada, inclusive, eu comecei a fazer um melhor ambiente social em Curitiba, né? Colegas da época. João Osório Brzezinski, Fernando Calderari. Desculpe, mas nós éramos da mesma turma. Pois né? da mesma turma, exatamente. Fernando Calderari, depois vem o Juarez Machado, né, que foi... José Calderari. Luiz Carlos de Andrade Lima era anterior, ele estava, quando nós entramos, ele estava terminando. Helena também, né? Daquela época fazia também Belas Artes, o Nilo Previde, né? Fazia, porque o Nilo já era um artista, mas ele resolveu fazer depois dele, velho, resolveu fazer o curso, né? Porque ele tinha no porão, da de Belas Artes, Centro de Centro de Gravura, Gravura, que também formou e fez época. Eu, sendo o mais novo aqui, tive o privilégio de conhecer o Nilo Previde em 1974, 75, por aí, ali na Mintas de Barro, subindo.
Ele morava ali, né? Tinha um ateliê dele. ateliê lá. Ele Nessa tinha um altura, aparelho ele já do PC estava lá. conservado em Tinha, álcool. já Ele tava, tinha um né? aparelho do PC, né? Do Partidão. Era isso, acho que me levava lá, era para isso. Desligou-se. Quem frequentava o Centro de Gravura Ele foi, naquela mas época era depois o desligou. nosso... Bom, já lembro. Fernando Rosa? Não. O escritor, cineasta que faleceu. Silvio Bach Não. Morreu há pouco tempo. faleceu. O Valente Xavier. Valente Xavier, Ele também era Frequentava. praticava. Exato. E naquela época, Curitiba era conhecida mais ou menos como Cemitério das Artes, né? Eu lembro que alguns anos antes, o Franz Kreisberg, que morava na época em Monte Alegre, trabalhava na fábrica do Clabin, Exato. fez uma exposição aqui em Curitiba Foi na que foi um Cocar? desastre. Na Cocar. Não, foi na Biblioteca Pública. Foi na biblioteca. Ele voltou e eu testemunhei isso porque eu tinha um irmão que trabalhava lá e eu passava as férias em Monte Alegre, então eu acabei conhecendo todas as histórias. Ele voltou a Monte Alegre e estilhaçou toda a coleção dele a Gillette. Né? Então, Já era dado a isso, porque agora ele quer tirar tudo ali do Jardim Botânico. com razão, né? Porque as abandonaram, árvores, Destruído, né? O abandonaram, patrimônio está é. destruído. Pois é. Mas parece que, entre parênteses, já resolveram o problema. Né? Estão Vão fazer, acomodando ele a próprio coisa. vai fazer a Mas restauração. ele, e esse estraçalhamento da Gillette ali, por que Porque que foi? ele ficou indignado porque, desculpe os jornalistas da época presentes, mas parece que a imprensa foi meio ingrata com ele, saudou com muita gozação, porque era um artista moderno, etc. Né? Diz hoje o Eduardo Rocha Vilmão que foi o único que defendeu na época o Franz Kreisberg. Né? Mas, enfim, Curitiba não era não tinha um ambiente para o desenvolvimento das artes, né? Todos nós sabemos isso. E foi então, mas para mim foi muito bom, em termos de passagem, de período de passagem, estava chegando aos meus 20 anos, né? Então foi muito bom ter tomado essa opção. Aí, como eu estava dizendo, eu fiz um bom ambiente social em Curitiba, porque a Belas Artes tinha também um probleminha, né? Era uma sala de espera para o matrimônio das senhoras casadoras, né? Muitas. Então, grandes amigas eu fiz lá e tudo, né? Muitas as mães iam aguardar lá, né? Pois é, exatamente. Aguardar o término das aulas com suas filhas. Exatamente. E tinha Conta gente do terceiro sexo já nessa época ou não? Tinha. Sempre teve. Tinha, sempre teve. Aliás, a nossa turma que tinha um excesso de homens, né? Foi muito visada. Apontado na rua. Apontado na rua? Era apontado? Cima Belas Artes. Ai, que maldade. Eu não sei se presenciou isso, mas o filho do Guido Viara me contou que tinham as mães das meninas que estudavam na escola, era uma época de exames, aguardando lá, elas tinham que tocar piano e tal, serem avaliadas. É porque né? era escola de música né? de Belas E Artes. daí o Guido Viara estava fazendo prova também. A prova dele era pintar um nu artístico. Só que ele teve que mudar de aula e a modelo saiu assim pelada pelo corredor para escândalo das mães que estavam. Pois é. E naquela época as modelos não eram assim tão vistosas, porque eram poucas as que se dispunham, dispunham a posar. Era estilo renascentista Rafael, assim ou não? Mais gordinhas. Mais gordinhas. Era um bom estudo de anatomia, não propriamente de estética. Né? Mas era um centro de vanguarda, digamos assim, do pensamento, da... É claro, agora, é lógico. Tirando as brincadeiras de lado aí, era né? uma academia, mas uma academia que... O professor Lopes era surdo mesmo, fazia muita sacanagem com o professor Lopes. O Fazia? professor Lopes, eu tive uma bela amizade com ele, porque ele entendia, por leitura labial, o que eu falava. Então eu servia meio de intérprete para ele, né? Nas aulas. Você conheceu o Zé Lucito? Quem? Zé Lucito. E é muito panturino. Era um cartorário, um gozador. E um dia ele encontrou o Lopes na rua. O Lopes tinha importado o primeiro aparelho Surdez. de surdez. Aí encontrou o Zé Lucito e disse assim: Zé, como é que está você? Você está tudo bem? Aí o Zé. Tudo baixinho. Aí ele enchia lá. Aumentava o volume. Aumentava o volume de repente.
carro à entrada ali da Oliveira Bela, tocou buzina, o homem quase entrou em órbita. Mas era uma grande figura, o professor Lopes. Escuta, né? e é verdade que ele dava aula, fechava a sala para evitar Evasões? invasões? Não lembro disso não. Mas Josói ele, contou ele era muito enérgico, né? Exigia muitos alunos, mas era um bom professor. Bom. É. Escute, a propósito de... Guido, bom, só para citar outros, né? Guido Viaro, o Erlo Stenzel, que era professor Foram de professores anatomia, também. né? Enfim, uma A série escola de animalista lá, o Arthur Nísio não. Nísio. O Nísio não era professor. Não foi professor? O Teodoro de Bona. De Bona. né? Foi professor Teodoro também? Sim, foi diretor da escola, Teodoro. Não, mas isso depois. Depois ele voltou. foi diretor. Não, ele foi diretor mais recentemente, né? Então foi um ambiente muito bom, né? Mas é claro que a Escola de Belas Artes fundamentalmente dirigia os seus alunos para profissões ou de artista ou de professor, né? Porque depois tinha um ano de didática que quem quisesse ser professor faria. E nós tivemos que aprender praticamente todas as nossas profissões fora da escola, né? Publicidade, vitrinismo, porque a gente tinha que se virar, né? Eu lembro que nós chegamos a organizar até pequenas empresas para fazer vitrines, ou então depois... Publicidade também era uma atividade nascente na época, né? Então, a gente teve possibilidade de fazer muita coisa assim, de certa forma, pioneiramente. Mas né? a tua ideia inicial era de ser pintor mesmo? Não deixei de cultivar essa ideia, e até hoje, porque eu acho que nas artes plásticas, a pintura tem uma magia. Você chegou a ser Bachan, né? E essas ocupações, você ainda era estudante ou só depois que você... Essa que você está falando de pequenas empresas? Ah, não, durante a escola nós Durante tínhamos que nos virar, né? Fazíamos. O Nilson Machado, que hoje é um publicitário da Piaget, nós chegamos a fazer com Roda ou Roda também, uma pequena empresa para fazer vitrines. E aí tem uma história interessante a respeito. Nós estávamos procurando um vitrinista que era o mais famoso de Curitiba, O Érico. chamado Érico da Silva. Érico da que Silva. ninguém sabia, ninguém conhecia, tinha visto a cara. E nós passeávamos pelas vitrines principais aí da Rua 15 à procura, né? Então vimos, esse aí tem cara de Érico da Silva. Esse não é Érico da Silva. Até que um dia encontramos o Érico da Silva, que era mais jovem do que nós pensávamos, né? E acabamos fazendo amizade com ele e o atraímos para alguns fins de tarde na Galeria Cocaco. Né? Aí o Érico eu fiz amizade com o Érico me convidou para trabalhar com ele, fazer uns bicos com ele. Ele tinha um ateliê aí no bairro Rebouças, né? Mais ou menos próximo hoje, mas era longe naquela época. E na própria casa dele eu fui lá trabalhar, poucos meses, mas trabalhei um pouco com ele. E aprendi muito com o Érico nessa área de vitrinismo, né? Foi uma passagem muito rápida também, profissionalmente, para essa Mas área. ele já era pintor ou não? Aí Entendi. a história Onde você quer interessante é a chegar? seguinte, é que um dia, trabalhando lá, ele tinha madeiras, ele tinha compensados, uma porção de coisas, e eu procurando alguma coisa, encontrei uma telinha pintada entre uns compensados. Né? Eu puxei, eu leio, o que é isso? Isso são umas coisinhas, umas bobagens que eu andei fazendo aí. E eu comecei a conversar com ele e ver algumas coisas interessantes que tinha naquela pintura. Eu acho que era uma natureza morta, uma coisa assim. Eu não quero me julgar descobridor do Érico da Silva, mas foi através dessa conversa que o Érico começou a se interessar, a frequentar mais a Galeria Cocaco e começou mais tarde a pintar. Mas os primeiros trabalhos dele eram abstratos. Sim, Não eram sim, porque a tendência na época, né, era o sensacionismo. Eu já havia a Helena Wong aqui, né? Claro, você também foi marchand, né? Você teve uma galeria. Não. Nós fizemos... Não, as experiências eram sempre muito passageiras, né? Eu fiz uma bela parceria também com o Franco Gilio. Sim, italiano, Ítalo Facilice, aprendi mosaico com ele e ensinei a ele cerâmica, que era uma das coisas que eu havia desenvolvido já a partir da Escolinha de Arte do Colégio Estadual. Né? E nós chegamos a fazer uma concorrência com a Galeria Cocaco, quase em frente, onde era mais ou menos ao lado da Berbere, tinha uma portinha ali que nós alugamos e fizemos uma pequena galeria também de artesanato, etc. E durou muito pouco.
né? E foi a primeira experiência, digamos assim, na área comercial. Depois eu tive uma galeria em Londrina, no Novo Jornal, que foi uma coisa, era mais não tinha nenhum sentido mercantil, era puramente cultural, né? Aliás, a área mercantil nunca foi o meu forte. Talvez por isso eu tenha perdido muitas oportunidades, porque eu nunca dirigi o meu trabalho para a área comercial. Bom, e como é que acontece Ney Braga na sua vida? Vamos dar um pulo aí. Ney Braga eu conheci como estudante, ele candidato ao governo do Estado, né, junto com o Jânio Quadros, né? Ney é Jânio, 60, em Ney, 1960. né? E tinha um relacionamento através da Teca, a Estela, que era sobrinha dela, que também era estudante de Belas Artes. Né? Casado com Rômulo Cedrini. Exatamente. Nós Filha discutimos- do jornalista José Eric Pereira. Exatamente. E nós discutimos muito porque eu tinha uma visão um tanto já contestatória naquela época, quem não teve, né? E achava que tinha uma opinião diversa do Ney Braga. Eu era um político, para mim, um político comum, não tinha grandes amores por ele. Mas mais tarde, bem mais tarde, quando eu fui trabalhar em Londrina com Oscar Alves, que tinha sido meu colega de política estudantil em Curitiba, né? Eu fui presidente do diretório da Escola de Belas Artes, depois fui da União Paranense de Estudantes. Então, fizemos uma atividade boa com várias pessoas que se tornaram grandes amigos. Um deles, o Oscar Alves, né? Foi o primeiro reitor da universidade. Segundo Londrina. reitor da Segundo. Universidade de Londrina. E não graças ao Ney Braga, graças mérito ao Dom próprio. Geraldo, Professor Sigo- que foi o Dom Geraldo Fernandes. foi Dom Geraldo Fernandes, que foi arcebispo, e que ele forçou a entrada do Oscar, o que ele Oscar não queria em função do parentesco com o Ney, parentesco. né? E o Ney não fez força na época. O Dom Geraldo que insistiu, depois Oscar Novaes também. Enfim, aí o Oscar aceitou e foi o segundo. O primeiro foi o Ascencio Lopes, né? Médico também. E quando o Oscar entrou na universidade, havia tudo por fazer, né? A universidade não era apenas a união de algumas faculdades, era um campus a construir, todas as áreas a desenvolver, enfim, e muita coisa por fazer. Aí o Oscar me chamou, eu fui para lá, fui assessorá-lo, e assessorei de uma maneira mais ou menos genérica, porque eu fiz área de comunicação social, ajudei a organizar a editora, que tinha sido iniciada pelo Rui Barbosa, que hoje é Novelista. psicoterapeuta em São Paulo, né? Eu acho que desistiu do jornalismo, inclusive. Foi jornalista da Abril, mas estava lá em Londrina para ajudar a organizar o curso de comunicação social. Mas o Rui Barbosa saiu rápido da universidade e eu continuei com a organização da editora, organizei a editora da universidade e várias áreas que até hoje ainda existem lá. Ney Braga estava, nessa época, já no Ministério da Educação, e numa das visitas a Londrina, ele queixou-se muito com o Oscar que ele estava um pouco a pé na área de política estudantil, de assistência ao estudante. Havia sido recentemente registrado aquele triste episódio da invasão da Universidade de Brasília pelo Exército, né? E houve um choque entre a linha dura do governo Geisel com o Ney Braga. O Ney Braga era contra isso, né? Quem é o principal assessor do Ney na área universitária era o Edson Machado, né, que era Ponta diretor do Grossa. DAO, que hoje seria a CESU, né, Secretaria de Ensino Superior. E o Edson tinha um bom trânsito, tanto junto aos alunos quanto aos professores da UNB. Mas houve essa marcha, digamos, de força à UNB, o Ney ficou um pouco, balançou um pouquinho, mas o Geisel prestigiava muito como ministro, né? Mas ele estava realmente precisando de melhor assessoria nessa área. Aí o Oscar foi quem indicou, olha, eu tenho uma pessoa aqui que poderia lhe ajudar muito, que é o Clético, o Ney já me conhecia. E aí o Oscar providenciou um almoço onde nós nos encontramos, eu sem saber ainda da intenção do Ney, conversamos muito durante o almoço e ao final do almoço o Ney me convidou para ir para Brasília.
Em que ano isso? Isso foi em 1970. E 3, 4. Eu posso dar depois a data para você, mas eu não lembro. Mas é o tempo do gás. É. Exato, 75, 76, 76 por aí. Claro, 76. E a Universidade lá de Londrina funcionava no mesmo lugar que é hoje ainda ou era alguma coisa mais improvisada? Não, era já o campus. O campus já estava acertado. Já estava acertado, tinha sido comprado toda a área. Toda a área. E algumas construções já estavam feitas. Sim, como existem algumas universidades Só hoje, foi né? se expandindo, É. né? Agora, só para terminar esse episódio, eu não aceitei o convite no momento, porque nós havíamos começado uma série de projetos e eu achei que era enfim, o Oscar também ia servir o Ney, mas o Oscar ia ficar meio a pé, porque era tantas as coisas que a gente fazia por falta de mão de obra, né? E eu disse, olha, temos coisas para eu terminar. E passou aquele almoço, mas o Ney voltou a me chamar e disse, olha, eu acho que aqui no Ministério você tem mais oportunidade de ajudar a própria universidade. Né? E aí me convenceu e eu fui trabalhar com ele. Fiquei 1 ano e 8 meses com ele lá no Departamento de Assistência ao Estudante, fizemos muita coisa, projetos gratíssimos, né? Coisas que não havia, por exemplo, biblioteca infantil nas escolas, né? Não havia ninguém que providenciasse isso na época, na área federal. Foi você que imaginou? Saúde escolar, ninguém cuidava de saúde escolar. Havia Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Previdência Social, Ministério do Trabalho, e ninguém tratava de saúde escolar. Nós conseguimos juntar os 4 ministérios e fizemos um programa, já no final do governo Geisel, de saúde escolar, que foi belíssimo, iniciando odontologia, uma opção de coisa. Foi Então, nessa época que foi lançado o crédito escolar. Não foi? Crédito educativo. Crédito educativo. Eu participei, tinha sido anterior à minha ida a Brasília, a criação. Só Mas foi rememore Braga como é que era o sintoma, como é que era o sistema do crédito educativo? Como era para a gente deixar O registrado? crédito educativo era um crédito que você obtinha, era um financiamento da Caixa Econômica. Né? A Caixa Econômica era o principal banco, digamos assim, que operava o crédito educativo. Você obtinha, eles pagavam o curso, a mensalidade. Depois de terminado o curso, você tinha um período de carência de 1 ano, creio, e tornava a fazer o reembolso, mas com juros subsidiados, de uma forma que qualquer profissional teria condições de fazer. E a estudantada Mesmo assim, pagava direito? Não. Mesmo assim, o crédito educativo faliu por inadimplência. Né? Porque as pessoas achavam que não vou pagar, ninguém vai me cobrar, etc. Não havia no início a figura do avalista, depois é que foi implantado. Né? Mas era um sistema que existe em vários países do mundo até hoje. Né? No Brasil é que não deu certo. Como hoje tem esse ProUni, não, esses programas do governo Lula são mesmo inspiração nisso, né? Não, o ProUni é diferente. O ProUni é uma compra de vagas do governo federal. Compra vaga através do crédito fiscal, né? Renuncia, né? Renúncia fiscal. Renuncia ao débito existente e as entidades particulares abrem bolsas, né? Bom, então com o Ney, a sua aproximação com o Ney foi assim. Exatamente. E você foi formando um conceito sobre o Ney Braga. O que identificava, na sua opinião, o Ney daqueles primeiros dias no plano federal? Bom, nós estamos registrando história, né? Então vamos contar a história. Nós éramos contra a vinda do Ney Braga para o governo do Estado, a equipe que eu assessorava mais de perto. Né? Nós achávamos que era um retrocesso político para ele, voltar para o Paraná como governador biônico. Né? Ele que tinha tido todo um passado de eleições e de política ativa, etc. Mas o Ney Braga sempre foi muito... Nesse ponto, ele era militar, ele era disciplinado, ele ouvia os seus superiores. E o superior maior dele era o próprio presidente da República, que era o general Geisel, que tinha sido professor dele na escola de Estado Maior. Estado Maior. Uhum. E eu sei que para ele, embora ele dissesse que não, para ele foi uma decepção a escolha do Figueiredo. Ele ainda aspirava, porque o próprio Geisel dava a ele esperanças de que ele poderia ser sucessor. Mas não foi ele só que se decepcionou, muitos outros militares de alta patente também. Pois é. E eu lembro que foi uma coisa curiosa,
eu tinha muita relação com o mundo artístico, né? E o pessoal me procurava muito lá em Brasília também, quando queria falar com o ministro. E eu estava com duas figuras que vocês devem conhecer, que era o Sérgio Cabral, o pai do atual governador, e já lembro, um outro compositor lá do Rio de Janeiro. Eles foram lá fazer uma conversa com o Ney, e nós estávamos no gabinete com o Ney, quando o Ney recebe um telefonema de um amigo no Palácio Planalto, dizendo que o general Geisel havia anunciado o Figueiredo como sucessor. Foi uma coisa que o próprio Sérgio testemunha, assim como eles, puxa vida, nós estamos testemunhando a história, porque aquilo pesou para o Ney, né? A partir dali, parece que o Ney queria se isolar da parte política, né? E talvez por isso ele tenha aceitado o segundo governo. Mas nós éramos um pouco contra, nós achávamos que ele devia esperar pela eleição do Senado, sair como senador, ser eleito novamente, etc., né? Mas ele pôs na cabeça... Ele chegou a disputar o governo, né, numa convenção aqui da Arena. Ele foi candidato contra o Costa Silva. Ah, sim. Ele foi, ganhou do Costa Silva. Ganhou do Costa Silva, mas é claro que aquilo era um teste. Claro. E votaram nele e votaram no Costa Silva. Pois é, exatamente. Aqui nessa época. E aquilo ali já criou, porque ele era ligado a esse grupo mais chamados pombos, né? Era ligado a esse pessoal. Eu sei disso porque, na época em que eu escolheram, que o Ney se dispôs a disputar, eu fui procurado num cinema aqui em Curitiba por dois, um coronel e um engenheiro, coronel do Exército, que era ligado à linha pesada, e queriam que eu fosse. Eles estavam com um avião aqui para me levar para Brasília para prestar depoimento de como funcionava o teu sistema, o nosso sistema de comunicação. E eu me recusei, o cara que estava servindo de intermediário, eu cansei de ver ele carregar o Ney Braga nas costas em comício. Aí eu até brinquei, disse, você deve estar decepcionado, porque o Ney Braga não nomeou o teu pai para desembargador. Bom, o certo é que ele acabou aceitando. Eu fiquei com ele até o final, quando ele saiu do ministério e deixou o Euro Brandão, né, para fazer aquele mandato tampão. Fiquei até quase ao final do período do Euro Brandão. Mas havia... Que também era dado às artes plásticas. Exatamente. Tenho até conversado com o filho dele. Para a gente ver se ele reabilita a memória do Euro Brandão como artista. E nós tínhamos começado a pensar no governo do Paraná quando ele escolhe o Véspero para fazer o programa de governo, já meses antes da vinda dele para Curitiba, né? E numa dessas nossas conversas eu disse para ele, aí eu também vamos contar um pouquinho de história, sem modéstia. Não tem que Eu disse para ele, o senhor tem que criar a Secretaria de Cultura. Eu disse, mas será que precisa? Porque está tão bem assim, o Departamento de Cultura sempre funcionou tão bem. Lá. Eu disse, não, mas é outro tempo, é outra coisa. E mudar o conceito da cultura da festa, da cultura promocional do governo, né, que dá o dinheiro para o pessoal fazer cultura. Não, nós temos que começar a trabalhar um outro tipo de visão cultural. E sim, então me faça o projeto. E eu fiz o projeto da Secretaria de Cultura, que depois foi entregue ao Véspero. E eu ia ser o secretário de Cultura. Já estava decidido isso. Ele já tinha me convidado, eu viria para Curitiba como secretário de Cultura. Mas é uma pena que as pessoas estão morrendo e não podem, não terão mais o direito de dizer, não é verdade. Mas eu vou contar a verdade. Havia uma pessoa também muito ligada ao Ney Braga que não gostava muito de mim porque não gostava de um amigo meu que era Oscar Alves, era o Norton Macedo, né? Ele, desde a época de política estudantil, o Norton era uma outra linha política, né? Não era da JDC, né? O Norton era o DN na época, né? E foi integralista. Então ele tinha uma visão política diferente e divorciou-se do Oscar e da turma do Oscar já naquela época. Era o Júlio César Giovanetti, né, etc. Então, como eu era amigo
do Oscar, então, amigo do Oscar. Foi inventado. Não é meu amigo, né? E o Norton acabou convencendo o Ney de que não, que eu tinha que ir para outra área, mas deixasse a Secretaria de Cultura, porque ele tinha uma outra ideia para a Secretaria de Cultura. Ele indicou o novo secretário de Cultura, que foi Luiz Roberto. Luiz Roberto Soares. Na época, aí o Ney pediu ao Oscar, ele sempre tinha um emissário, né? Ele não enfrentava muito as coisas diretamente quando ele queria obter um resultado favorável. A não ser que ele tivesse um grande negócio a oferecer, né? Ele pediu ao Oscar que me convencesse a aceitar a área de comunicação social, que eu não quis também. Eu achava, olha, eu vou me queimar, eu tenho certeza, etc., que não é a área que eu gostaria de trabalhar. Eu tenho um outro perfil. Sei fazer, mas tenho outro perfil que possa ajudá-lo mais. Mas, enfim, acabei aceitando, né? E infelizmente eu vi a Secretaria de Cultura seguir um outro rumo que não era bem aquele que a gente tinha projetado ou planejado, né? Continuou na festa. E aí fiquei aí quase até o final do governo com o Ney. Quando se aproximaram as eleições, começou a haver um problema muito sério na disputa pela sucessão. Não? Vocês todos, principalmente quem estava vendo com os olhos de jornalista na época, lembram bem como é que foi a história. Ney Braga teve o episódio da cirurgia cardíaca, ficou afastado quase 2 meses, né? Foi em julho, ele voltou em setembro, um mês e pouco, ficou afastado. Quando ele volta ao governo, eu tinha marcado com ele uma entrevista para a Manchete, e fomos fazer a entrevista, porque o pessoal da Manchete queria um cenário mais bucólico, atrás do palácio, onde depois seria feito o Bosque do Papa. E nós chegamos antes dos jornalistas, ficamos conversando, passeando ali naquele terreno. Aliás, era atrás do MUM, eu acho. Uhum. Inclusive, eu lembro que tinha passado arado ali, etc. Ele é fronteira ali, não? Ele começa, né? Aí o Ney me falou uma coisa, que hoje eu posso falar, né? Secretário, vou te falar uma coisa, porque isso eu vou precisar muito de auxílio na sua área. Só a Anice sabe dessa minha decisão. Eu estou trazendo o Saúl de volta para o Paraná. O Saúl estava no Clabin na época. Estou trazendo o Saúl de volta para o Paraná. Eu vou criar uma secretaria para ele e o Saúl vai ser o meu sucessor. Absoluto segredo. Não pode falar com ninguém. Tudo bem. Só que você vai começar a trabalhar já nesse sentido. Primeira reunião do secretariado, o Ney anuncia a criação da Secretaria de Desenvolvimento dos Municípios, né? E a vinda do Saúl. Notamos, isso foi geral, que meia dúzia de secretários que tinham intenções políticas também, né? Não gostou muito da ideia. E aí começou um drama interno. Pouca gente viveu e eu vivi intensamente, até o final, até a minha saída. Porque veio o Saúl, o Ney faz uma reunião comigo, o Saúl, e disse, já orientei o Cleto, vocês vão organizar um esquema de comunicação, etc. Começamos a fazer pesquisas, etc. Eu comunicava ao governador que as pesquisas não eram muito favoráveis ao Saúl, mas ele insistia, etc. E o Saúl muito animado. Só que eram também candidatos. O Jaime Lerner, incentivado pelo Norton. O Ficinski, o Lubomir. O Lubomir Ficinski era também. Não, o Lubomir era assessor. Era secretário do Saúl. Ele substituiu o Saúl. O Lubomir substituiu o Saúl. Mas estava junto. Ele estava junto. Mas substitui o Saúl depois. Era secretário-geral, né? Diretor-geral. Diretor-geral. Da Secretaria, e depois substituiu quando o Saúl saiu. O Vésper, eu acredito que tinha também ambição. É o que eu acho justo, porque eram pessoas de proeminência dentro do governo que tinham uma atuação muito vigorosa.
né? O próprio Véspero, né? Que fez o plano de governo e depois foi um secretário permanente, né? Um supersecretário até a chegada do Saul. Né? Então criou-se um clima, o nosso amigo Fabiano Braga Cortes, né? Que tinha saído da liderança do governo, da Assembleia, para ir ser secretário, chefe da Casa Civil, né? Também era um herdeiro presumido do trono. Né? Então criou-se um esquema em que eu, meio marisco entre o mar e a rocha, né, tive que ceder caminho, né, porque o Fabiano, que era o chefe da Casa Civil, e a secretaria não era secretaria, era uma subchefia da Casa Civil, mas totalmente autônoma por decisão do Ney, né? O Fabiano criou um problema sério de política doméstica ali que me obrigou a sair. Né? Me permita uma parte, para falar duas coisas. Como é que vocês faziam as pesquisas naquela época? Quais eram os critérios para indicação, vamos dizer assim, de popularidade, de nome? Acho que não mudou muito. Não mudou muito, já é mais ou menos o mesmo sistema que hoje. Que, na realidade, os critérios eram estabelecidos pelas agências de pesquisa. Né? Já tinham... Gallup, já funcionavam internacional. Normalmente, né? Exatamente. Tá. Então, os esquemas eram os mesmos. Já funcionavam, né? Exatamente. Certo. Agora tem uma outra questão. Quem que criou aquele famoso slogan? Ney Braga, Saul Raiz ou um salto no escuro? Que daí acho que o MDB pintou, ou ficou Saul Raiz, um salto no escuro. Olha, eu já estava fora quando começou o planejamento da campanha. Né? Sei. Inclusive porque eu fiquei pouco tempo depois no Paraná, porque o Ney me chamou e quando nós decidimos que eu sairia da secretaria, ele disse assim, eu vou te dar a oportunidade de fazer, vou te dar uma área onde você vai poder fazer o que você não fez na Secretaria de Cultura. Esse é o nome dele. Você vai ser superintendente do Teatro Guaíra. Tem muita coisa para fazer lá, etc. Só que eu não sabia que o Luiz Roberto já tinha mudado todo o esquema, transformado numa fundação, em que o presidente da fundação era o secretário de Cultura. Mas, então não havia o cargo de superintendente mais. Havia um cargo de diretor administrativo. O Hélio foi superintendente do Guaíra também. Mas em 71... o Viário também foi. Antes, né, Hélio? Antes. Mas dizem as más línguas que esse slogan que enterrou... Quer dizer, você falou das pesquisas que já diziam que o Saul não seria eleito, né? Uhum. Mas diz que esse slogan foi tipo assim, a pá de cal na candidatura, né? Porque eles o Saul Reis colocou o slogan em toda a cidade e a turma do MDB foi lá e pichou. Né? Mas isso não foi uma peça isolada. Isolada, né? Tinha um anúncio da Copel, aliás, engajada na campanha, era um vício da época. Projeto de governo foi feito lá dentro da Copel, você sabe disso. Bom, então tinha um anúncio falando, não sei se lembram disso, que o cara estava no banheiro e apagava a luz. Você não lembra disso? Havia uma interrupção no fornecimento. Então tinha umas peças que tinha vinculado com essa. Só que essa dava só para pagar o ovo. Garatuja, né? Mas não foi isso. Não foi isso. Ninguém não ganhava. É folclórico. O Saul era 1 milhão de vezes melhor candidato que o Richa. Certo. Não ganhava porque era o regime militar que estava em julgamento. Em todo o Brasil, o voto foi para a posição. Foi, tanto que e havia um outro detalhe também, que nós medíamos isso através das pesquisas. Hoje nós podemos dizer. Eu tenho algumas das pesquisas guardadas ainda. Nos municípios onde a Igreja Católica tinha uma liderança muito grande, como por exemplo Maringá, havia um problema religioso. Ah, sim, claro, ele não era cristão. Não era cristão. Exatamente. Houve esse problema. Houve esse problema. Isso nós conseguimos detectar. Né? Tem aquela frase famosa, né? Qual é a diferença entre Saul e Geminiano? Saul é judeu, Geminiano é arquiteto. Bom, houve também esse problema. O governo também, eu acho que aí o Ney, estrategicamente, cometeu uma falha muito grande, porque ele não conseguiu unir o governo em torno do Saul.
mesmo aqueles que por dever de ofício tiveram que trabalhar pelo Saul, trabalharam pela metade ou um quarto. Mas o próprio Ney já estava tendo desgaste. Assim né? como o Pessutti que faz ele hoje. ele não se elegeu, mais ou menos. senador. Não, levou uma surra. Levou uma surra. O Ney também já estava desgastado. Né? O PMDB estava muito forte na época, né? O Requião estava ajudando muito na campanha, né? Eu Eu lembro. me lembro que bolaram, fizeram uma pesquisa, que eu dava com ela, era o Fernando. Da onde, Fernando? Fernando Fontana. Fontana. Fernando Fontana, ele veio e me mostrou. Eles pegavam aqueles quadros, sabe? Eles pegaram os quadros reais e depois iam alterando aquele. Então eu vi uma tabulação em que o Saul ganhava a eleição. Existia isso, claro, isso aí era, Claro. girava em perna corpo. Na realidade, eu não fiquei, na época da campanha, não fiquei, porque logo em seguida, quando eu decidi, eu fui conversar com o Ney, eu fiquei no Teatro Guaíra uns 2 meses, eu acredito. Aí fui almoçar com o Ney no Palácio e disse, olha, não vai dar, aquelas ideias todas que nós trocamos aí, a coisa está totalmente diferente lá. E eu não vou assumir uma direção administrativa com uma série de problemas que estão ocorrendo lá no teatro, né? No final de governo, desgastante, certo? E não é a minha área. Né? Enfim, aí ele disse, vou lhe dar um cargo vitalício. Opa, isso aí é diferente. Opa. Vagou a diretoria administrativa da loteria do Paraná. E disse, você outra vez administrativa? Não, mas isso é vitalício, isso ninguém te tira. É o bilhete premiado. Ninguém te tira de lá. Por que ninguém tirava? Porque era, mas só que ele tinha cometido um equívoco. Era vitalício quando ele criou. Então, os nomeados por ele naquela época eram vitalícios. Então, administrativo tinha morrido, perdeu a vitalicidade. O cargo não era vitalício. Mas nesse meio tempo, os amigos de Brasília lembraram de mim e me convidaram para voltar para Brasília. E eu fui trabalhar na área também de comunicação social do Ibrahim Abiaca, do Ministério da Justiça, para organizar um setor que ele não tinha organizado, que era de relações públicas. Abiaca era um sujeito inteligentíssimo, passei a admirar depois que eu conheci pessoalmente, né? Sem aquelas... Ele é deputado ainda? Ele era deputado até recentemente, eu o encontrei como deputado, não sei se atualmente tem mandato. Ele tinha um relacionamento muito ruim com a imprensa. E era assessor de imprensa dele, um figurão, que eu já lembro o nome dele, mas da Jornal do Brasil, da década de 50, etc. Né? E que era uma pessoa que dava prestígio para ele, mas não era uma pessoa dinâmica ao ponto Não era operacional. Não era operacional, não era de maneira nenhuma. Então ele achou que se ele organizasse um setor de relações públicas que pudesse dinamizar um relacionamento, né? Então fui lá para isso. Mas acabei fazendo outros projetos com ele lá muito interessantes. De edição de livros também, de montagem no laboratório de restauração de livros, que não havia nem na imprensa nacional. Né? E na época a imprensa nacional era ligada ao Ministério da Justiça, hoje que está na Presidência da República. Enfim, fizemos um bom trabalho lá, mas o relacionamento dele com a imprensa era ruim. E ele tinha a ambição de eleger, ainda na última eleição indireta, o Maluf. Ele era malufista, por razões até genéticas. Né? Você estava lá no incidente com a Globo? Eu participei do incidente com a Globo. Troço grave. Né? Porque quem marcou a entrevista... Vamos contar esse incidente? Eu marcava. A história, vamos registrar? Vamos. Eu marcava as entrevistas com ele. A Ibrahim Abiaca, segundo ele, lia, estudava até de madrugada. Chegava tarde no ministério, dava o expediente normal dele, bastante ativo, bastante produtivo. Né? Era uma pessoa idealista, fez projetos dentro do ministério que não era da competência do ministério, mas ele
envolvia o Ministério de forma bastante produtiva, como esse laboratório de restauração de livros, fantástico, porque o Ministério da Justiça tem uma das melhores coleções de biblioteca do governo, né? Que foram compradas, né, durante a história do Ministério, e ele acabou assumindo um papel muito interessante na área de bibliografia. Mas ele detestava que eu marcasse o Bom Dia Brasil. Porque Bom Dia Brasil, nós em Brasília, né, tínhamos que estar às 6 horas da manhã na Globo, porque a Globo precisava de um tempo. Se falhasse o primeiro convite, eles tinham que ter uma hora ainda para pegar o plano B, né? Não é alternativa. Sempre um programa ao vivo não pode falhar, né? Então tinha que ter às 6 horas. Então o carro da Globo ia buscá-lo, né, em casa, porque não confiava também no cara do Ministério, e estávamos lá às 6 horas. Ele ficava uma arara, sempre de mau humor, etc., né? Eu lembro que uma vez nós estávamos conversando com o Monfort, antes do programa, né? E ele começou a perguntar sobre a audiência do Bom Dia Brasil e do Jornal Nacional. Naquela época o Jornal Nacional tinha 20 milhões de audiência, e o Bom Dia Brasil tinha mais ou menos 7 milhões, né? Aí ele olhou para mim e disse: está vendo, Cleto? Muito melhor uma entrevista no Jornal Nacional do que no Bom Dia Brasil. Isso na frente do Monfort. Esse ministro, mais 7 milhões é um baita comício. Que bárbaro. Enfim, mas aí foi numa dessas de marcar para o jornal, para o Bom Dia Brasil, que ele teve uma conversa ao telefone com o Brito, porque ele mandou ligar para o Brito. Eu já tinha marcado a entrevista. E na véspera ele mandou Antônio Brito, que era o diretor responsável pelo jornalismo da Globo, né? Depois governador do Rio Grande do Sul. Ele mandou ligar para o Brito para dizer que ele não ia ao programa no dia seguinte. Mas assim, meio autoritário, né? E aí houve um entreveiro entre os dois, uma discussão muito séria entre os dois. E ele fez uma ameaça ao Brito. Estavam se aproximando as eleições, né, para a escolha do candidato, né? E ele disse assim: quando o Maluf assumir, a Globo vai ver o que é bom para tosse. Mas que bárbaro. Roncou antes do tempo. Aí o Brito ligou para o Roberto Marinho. Contou. Roberto Marinho pôs o Jornal Nacional à disposição, isso foi no final da tarde, né, para ele fazer um editorial. Ele não quis fazer, né? Mas aí, terminada a conversa, o ministro chama a mim, o secretário-geral e um outro assessor, para contar a valentia. Vocês ficaram com o cabelo em pé. Acabei com a Globo hoje. Tá, me contou a história. Nós ouvimos, sem dizer nada, saímos do gabinete. Eu disse para o secretário-geral: quem acabou hoje foi o ministro Ibrahim Abiac. Na época, começaram já, depois de circular histórias de contrabando de pedras, joia. E segundo consta, essa eu não tenho certeza se foi verdade, porque comentou-se, a boca pequena, que a Polícia Federal teria armado um esquema de surpreender o retorno do Roberto Marinho numa suas viagens aos Estados Unidos, que ele costumava levar pequenas peças. Equipamento. Elétrico. Exatamente. Mas alguém avisou e ele acabou não sendo pego, né? Enfim. Aí fiquei com o Ibrahim Abiac até o final do governo do Figueiredo. Assistimos foi uma coisa curiosa, a eleição, nós estávamos lá no Ministério da Justiça. Com licença, quantos meses resistiu, depois desse episódio, o ministro Ibrahim Abiac? Ele foi até o final. A Globo não o derrotou. Não, mas moralmente arrasou, né? Sim. Porque essa história das pedras, por exemplo, é o seguinte: o Ibrahim Abiac tinha um escritório de advocacia, que era comandado pelo filho dele, o Paulinho, né? E outros advogados. Ele não atuava, né, abertamente. E um dos clientes do escritório era um comerciante de pedras de Minas Gerais, que estava com uns problemas fiscais, né?
E aí aproveitaram a onda para dizer que era ele que estava fazendo contrabando de jogo. Isso não era verdade, não foi verdade. Mas O cara do Paraná, lá, Ministério Público aqui do Paraná, o Antônio. O Antônio Miranda, não. Não é? A- O cara bem malucado. Mas tinha o dois. O cara, ele era Pucarã. É, exatamente. E ele tinha um Tinha outro cara de que Londrina ele tinha ajudado O Ibrahim. o Ibrahim em retribuição. Tanto que ele veio aqui, ele mandou esse Antônio aqui, para colocar na comissão do Código Penal, eles foram no escritório do Hélio Nares. E o Hélio Nares era um cara desapegado, pegou e disse que não tinha perfil para aquilo e tal. Do elevador ele encontrou o Renedote. E aí ele botou o Renedote, que é uma pessoa qualificadíssima. Claro. Mas houve isso. Eu lembro, o Antônio, Mas ele era o- meio calvo, assim, mas o Calvo entrada. participou da campanha de 65, ficou, porque a TV não tinha tanta força. Eu me lembro que ele era o cara mais contundente da campanha a favor do Bento contra o Paulo. Eu lembro dele sim. Agora, Só que ele atuava numa outra área. O ministro não entrou com nenhuma ação contra a Globo? Como Não. é que fica essa parte? Não entrou. O ambiente estava politicamente muito efervescente, né? Certo. Porque E Até depois porque a você Globo vai- apoiava o regime, né? Até É. porque a Globo apoiava o regime. sim, e depois no governo do Itamar você vai para o Ministério da não, Educação. só fechar o bloco. Sim. Nós estávamos no Ministério da Justiça, na sala do secretário-geral, que era o Arthur Castilho, e ouvindo pelo rádio e pela televisão as eleições que estavam sendo realizadas no Congresso Nacional em frente, né? Quando chega a notícia de que o Tancredo tinha sido eleito e o Sarney vice, né? E todo mundo achou ótimo, né, o Tancredo. Eu tive um negócio assim de premonição, e disse, olha, cuidado, Bom vocês estão demais. festejando muito, e se o Tancredo morrer? Porque ele já era idoso na época, não foi uma coisa assim de vaticínio de mau agouro, não. Né? Não se esperava que ele morresse tão cedo, né? Mas ele já era uma pessoa, digamos assim, com problema de saúde, né? Eu tinha alguns amigos comuns que contavam. Ele né? escondia, né? Ele tinha muitos problemas. Exatamente. Eu lembro que o Luiz Gutenberg, que era muito amigo dele, chegou a entrevistá-lo logo depois da eleição, e ele me contou que todo o tempo ele ficava se contorcendo, sabe? Ele escondia até da família. Né? Bom, terminou o governo e eu fiquei afastado um pouco, porque eu estava organizando um escritório de consultoria de comunicação social lá em Brasília. Minha mulher é também jornalista, e nós tivemos a oportunidade de fazer alguns trabalhos. E não queria voltar para o governo. Aí o Oscar, que já era deputado, né? Tinha sido eleito deputado, mais um outro amigo meu, também do Ministério da Educação, que também era deputado federal, eles da Bahia, começaram a insistir para que eu voltasse para o governo, que eu tinha que ir para o Ministério da Educação, que era o Marco Maciel que tinha sido escolhido ministro da Educação. E me falaram com o Marcos e, enfim, disseram o que eu poderia ajudar. E o Marcos mandou me chamar. Eu fui falar com ele. Então ele queria que eu ficasse lá no gabinete para ajudá-lo a escrever discursos, etc. Porque eles falaram que eu escrevia para o Ney. Aí foi uma coisa curiosa, porque estava difícil de acertar. O Marcos tem até hoje, né, um regime de trabalho totalmente heterodoxo. Né? Ele trabalha até de madrugada e chama todo mundo para trabalhar. Né? Eu cansei de falar com ele 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. E como ele parece que não dorme, ele leva para casa processos, uma pasta, e às 7 horas da manhã ele entregava para o motorista levar para o ministério para fazer a distribuição dos processos, e depois às 9 horas voltava para buscá-lo, para ele continuar novamente a trabalhar. Que loucura. É uma loucura. E numa dessas madrugadas, ele começou a dizer, olha, vamos acertar isso aqui, você vai falar com o meu chefe de gabinete, que era o Cláudio Lembo. Depois governador de São Paulo. Pois é, Cláudio Lembo. Vai falar com o meu chefe de gabinete para ele acertar onde você vai trabalhar, a sala, etc. Aí eu fui falar com o Cláudio Lembo, isso de madrugada.
Entrei na sala do Cadu Lemos e disse, Zé, eu estou vendo aqui, tem umas anotações, o senhor trabalhou com o Ney Braga, é grande amigo meu, Aí ele disse, bom, mas então vamos ver aonde que o senhor poderia papar e coisas. Olha, pelo que o ministro me falou, ele quer que eu fique aqui por perto do gabinete para ajudá-lo na redação de pronunciamentos, etc., pesquisas e coisas. Ah, mas o senhor vem para trabalhar? Disse, não, eu vim para trabalhar. Ah, bom, então nós vamos ter que pensar Espera, vamos conversar amanhã então? Você me procura aqui amanhã. Era a turma da velha UDN, tudo ali. Aí eu saio do gabinete e encontro na antessala o Edson Machado, que era diretor da CAPES. Já tinha sido nomeado diretor da CAPES. E começamos a conversar, etc. Eu contei, Edson, esse episódio, nós morremos de rir da coisa. E disse, nessas alturas não sei o que eu vou fazer, né? Ele disse, Edson, você não quer me requisitar para trabalhar na CAPES com você? Eu disse, claro, prazer é meu, né? E aí estava o Everardo Maciel, que era na época o secretário, mas era secretário-geral do Ministério. Né? Aí ele chegou para o Everardo, né? E me apresentou para o Everardo. Aliás, eu já tinha conversado com o Everardo algumas vezes para fazer essas tratativas antes de descobrirem que eu estava ali para trabalhar. E ele disse, olha, está com o problema do Cleto, não sabe ainda onde colocar, etc. Vamos fazer o seguinte, você tem algum DAS aí que você possa nomeá-lo e colocá-lo à disposição da CAPES? Eu disse, para já. Né? No dia seguinte eu já estava nomeado e fui trabalhar na CAPES com o Edson. Mas fiquei também pouco tempo com o Edson, porque o escritório começou a florescer. Né? Em Brasília não havia muita gente trabalhando nessa área, e comecei a encontrar alguns clientes bons, inclusive uma multinacional mineradora, né, que estava abrindo uma mina de ouro lá em Paracatu, no norte de Minas. Começamos a fazer um trabalho muito bom e eu resolvi sair do governo e trabalhar só com o escritório. Fiquei quase 7 anos com o escritório aberto. Né. Depois passou todo o período do Sarney, né? Morreu Tancredo, Sarney, etc. E vem a eleição do Collor. Quem envolveu-se muito na eleição do Collor foi o Alceni Guerra, que levou para auxiliá-lo o Heitor Valente. Heitor Valente me conhecia e começou a fazer ponto no meu escritório, porque ele não podia trabalhar no Ministério, em nenhum lugar, porque o Alceni não era ministro ainda, né, da Saúde. E não podia trabalhar no gabinete do Alcini, então eu pus à disposição, o meu escritório começou a trabalhar lá. Então muita coisa da campanha do Collor, no que tocava ao Alcini, foi feita lá no meu escritório. Mas eu não tinha o mínimo interesse em voltar para o governo. Até que o Collor é eleito, o Alcini é escolhido ministro da Saúde, e o Collor lançou um programa, que não era bem ainda no qual eu iria trabalhar, que foi o Ministério da Criança. Ministério Mirim, aliás. Ministério da Criança foi depois. Ministério Mirim. Ele tinha uma espécie de Disney World lá no Planalto, né? Em que as crianças tinham ministro da Saúde, ministro da Educação. Então elas passavam o dia todo despachando com o ministro de verdade, né? E depois tinha uma reunião com o presidente, e o presidente ouvia as observações, etc. Uma brincadeirinha, né, que consumiu muito dinheiro e não deu em nada. Né? E esse Ministério Mirim estava com a ministra da Previdência Social, que era uma alagoana... Dulce? Não, Margarida... Depois virou... Margarida. Teve problema, negócio de passagem de recursos de lugar. Teve um monte de problema. Bom, aí o Alceni me pediu que fizesse, mas isso totalmente gratuito, né? Não teve nem envolvimento de nomeação, nem de salário, nem nada. Que fizesse uma assessoria para o pessoal da Margarida, que estava totalmente perdido com a história do Ministério Mirim. E eu fui lá, tive várias reuniões e coisas, mas eles gostavam de fazer calhamaços de projetos que não saíam das gavetas,
sabe? Eles davam dinheiro para alguém. É. Bom, um belo dia, aparece em minha casa, o Heitor também se hospedava em minha casa, uma turma de Curitiba, né? O Sérgio Mercer, o Paulo Vítor e o Heitor. Cleto, você precisa ouvir, ouça aqui o que o Paulo Vítor tem para nos contar. O Paulo Vítor tinha feito uma experiência muito boa aqui no sul de Santa Catarina, acho que em Criciúma, auxiliando um prefeito, e organizou alguns programas de apoio à criança que foram depois premiados pelo Unicef. Né? E ele queria transportar essa ideia para o governo federal. E começou a contar a história, etc. Ele disse assim, puxa, isso daria um ministério. Era tanta coisa, né? Porque envolvia várias áreas ministeriais, educação, saúde, enfim, trabalho, toda a área social estaria envolvida naquilo. Isso daria um ministério. Pois é, eu acho que a gente podia até pensar no Ministério da Criança. E saiu aí o Ministério da Criança. Aí eu ajudei a montar o projeto do Ministério da Criança, foi entregue ao Collor através do Alceni. O Alceni depois veio ocupar a pasta da saúde, né? Mas não pegou o Ministério da Criança, ficou com a Margarida Procópio. Margarida Procópio. Margarida Procópio. É, porque ela já era a ministra do Ministério Mirim, né? Então, era coordenadora. Então, ficou com a Margarida Procópio. E nós continuamos a desenvolver os projetos, mas o Collor começou a anunciar coisas que não podiam, porque curiosamente o projeto tinha 9 meses, era quase o tempo de gestação, para depois ser lançado. Né? Aí nascia a criança. Aí nascia a criança. O Collor começou a falar antes do tempo nessa história. E o pessoal ficou sendo atropelado e coisas, nós pensávamos até que ia ser abortado, não ia dar gestação completa. Né? E eu estava, nessas alturas, tomando uma outra decisão, de uma outra grande virada da minha vida. Eu estava acometido de uma anemia profunda e não sabia. Estava meio cansadão, etc., querendo pensar em outra coisa. E resolvi topar uma proposta antiga da minha mulher, que era passar algum tempo na Colômbia. Ela queria viver na Colômbia, para que eu tivesse experiência de viver na Colômbia com ela. Os câmeras devem conhecê-la porque ela dá aula aqui. E aí Maria Tereza Vargas Sierra. E aí fizemos o planejamento, começamos a vender o escritório, consegui um comprador, começamos a vender carros, móveis, etc. E ia levar só meus discos, meus livros e nada mais. E fizemos a mudança. Mas só que isso foi no final de ano, no primeiro ano do governo do Collor. E nós fizemos uma despedida com os amigos mais íntimos lá em Brasília. Eu estava morando, já tinha devolvido a casa que eu tinha alugado, estava morando num apartamento do Heraldo Tinoco, que era aquele deputado da Bahia. Deputado da Bahia, que era muito amigo meu. Ele estava em férias parlamentares e me cedeu o apartamento e fiquei lá no apartamento dele. E fizemos uma reunião para alguns amigos, e entre eles estava o Luiz Adolfo Pinheiro, que era na época diretor de redação, depois disso ele foi diretor de redação do Correio Brasiliense. Correio Brasiliense. O Ministério da Criança tinha realmente afundado, não se falava mais nisso, né? E não tinha mais notícia. Aí o Luiz Adolfo disse assim, Cleto, amanhã ele estava fazendo, o Collor estava fazendo uma série de reuniões com as várias áreas do governo. E naquele dia, era véspera da reunião, antevéspera da reunião que ele faria com a área social. E o Luiz Adolfo, em tom de brincadeira, disse, amanhã eu vou entrevistar o presidente. Você tem alguma pergunta especial para ele? Eu disse, pergunta para ele como é que vai o Ministério da Criança. Disse também em tom de brincadeira. E o Luiz Adolfo fez a pergunta no final da entrevista. E depois me ligou. Disse, olha, eu fiz a pergunta que você mandou fazer. O homem ficou um arara, fechou a cara e encerrou a entrevista. Barbaridade. No dia seguinte ele fez a reunião. Eu com minha mulher, à noite, vendo o Jornal Nacional. Já com passagens compradas, isso foi no finalzinho do ano. Comprados para o dia 10 de janeiro para irmos embora para a Colômbia.
a mudança já tinha seguido, tá? Vendo o Jornal Nacional, e o Cid Moreira relata a reunião do Collor com a área social. No final da reunião, diz o ministro, o presidente Collor, destituiu a ministra Margarida Procópio da coordenação do Ministério da Criança e passou a coordenação para o ministro Alcini Guerra. Eu olhei para minha mulher, vem bomba aí. Não teve dúvida, né? Ainda nessa noite, o Alcini, que era meu vizinho naquelas alturas, que ele morava na mesma quadra dos deputados, me liga e disse: Cleto, você viu o Jornal Nacional? Eu disse: vi. Disse: daí? Disse: olha, me senti moído na reunião. Porque ele nem me perguntou antes, ele passou direto. Passou por cima da Margarida e me passou. E o que você vai fazer? Eu disse: eu vou ter que tocar. Mas você vai ter que me ajudar. Sim, Alcini, eu já me despedi de você, rapaz. Eu estou com passagem, vou viajar dia 10. Ele disse: não, por favor, vá no Ministério amanhã, 7h30, nos encontramos lá. E eu fui. Aí ele me pediu encarecidamente que ficasse pelo menos 3 meses para auxiliá-lo a montar o Ministério da Criança. Aí minha mulher foi no dia 10 com meu filho para a Colômbia e eu fiquei. Tive que alugar um apartamento, montar um apartamento e coisa para poder sobreviver naqueles 3 meses. Os 3 meses viraram 6, viraram 7, aí eu tive que dizer para minha mulher: ó, volta porque não vai dar mais. Nas alturas eu aproveitei uma viagem que eu tinha que ir ao Equador, aí fui visitá-la, fizeram um assunto lá do Ministério, um seminário que eu fui participar, e ela voltou e nós começamos a montar o Ministério da Criança, no Ministério da Saúde, que foi também uma história desastrosa, né? Por culpa exclusiva do Collor, que tinha avançado no sinal. Antes de fazer um projeto pedagógico, que era uma área importantíssima, né? Ele resolveu encomendar uma maquete do antigo SIAC, já como herança daquela parceria que o Alcini tinha arrumado, da reaproximação dele com o Brizola, né? Foi através desse projeto que ele se reaproximou do Brizola. Porque o Brizola queria que ele construísse CIEPs, né? Mas eles não construiu o do Brizola, construiu o meu. Aí inventou o tal do CIEP, né? Mas não tinha projeto. E nós, então, convencemos o presidente que tinha que montar um projeto antes de mostrar a maquete. Mas ele mostrou a maquete para depois fazermos o projeto. Montamos o projeto, que durou 1 ano praticamente, porque logo em seguida começam os problemas com ele, né? Já no 2º ano de governo. O Alcini sai antes da história, né? A pedido, segundo o Alcini, do próprio Collor, eu me transferi para o Ministério da Educação para auxiliar o Goldenberg, que assumiu o programa, né? Fiquei com o Goldenberg alguns meses, saí, porque não vi futuro no projeto. O Goldenberg é descartado pelo Collor também por ter fracassado no projeto, e o Collor escolhe, por indicação do ACM, né, o Heraldo Tinoco, que foi ministro da Educação por 53 dias. Né? Aí o Heraldo assumiu e me ligou. Me disse: Cleto, você vai ter que voltar para o Ministério para me ajudar. Você não se livrava da criança. Não me livrava. Aí voltei para o Ministério para organizar. Nessas alturas, o que aconteceu? Eu precisava organizar uma equipe. E eu tinha começado a organizar a equipe no Ministério da Saúde. E convidei, por indicação de alguns educadores, um outro educador, mineiro, que tinha um relacionamento muito grande com as escolas católicas, era um historiador também, etc, etc. E ele foi fazer uma entrevista comigo e eu o convidei para trabalhar comigo. Chamava-se Murílio Ringel. Ele era mineiro, lá de Juiz de Fora, nessas alturas, brigado com o Itamar Franco, de quem ele tinha sido secretário municipal de educação, e ele ia trabalhar comigo lá no Ministério. Mas, um mês depois, ele me procura dizendo que tinha feito as pazes com o Itamar, e que Itamar tinha sido nomeado pelo Collor como coordenador do bicentenário do Tiradentes. E que ele, como era um historiador, o Itamar o convidou para ser o secretário-geral das festividades. Foi daí que eu fiz amizade com ele, e quando terminou o governo Collor, que eu estava saindo, eu liguei para ele: olha, eu tenho muita coisa aqui, você vai ter provavelmente alguma influência na área educacional,
eu quero passar para você isso, porque é comum que os governos acabem e todo mundo joga documento no lixo, né? Ele disse, não, aguarde um pouquinho, aguarde, não saia já. Mesmo porque o presidente já pediu para os ministros não saírem, eles não saíram, o ministério não saiu junto com o Collor, né? Ficaram mais umas 2 semanas. Em seguida, o Itamar nomeia o Murillo como ministro da Educação. Aí ele me pediu para ficar com ele. E eu fiquei, ele me nomeou secretário de Projetos Educacionais Especiais, para cuidar dessa área dos CAICs, e que depois, por brigas entre ele e o Fernando Henrique Cardoso, foi desmobilizado já no governo do Fernando Henrique Cardoso. E você continuou no governo? Não. Até o final do governo Itamar. Tá assim, mas no governo Fernando Henrique, não? Não. Vamos voltar ao Ney Braga, então, Maza, Hélio, Eduardo, mais algum aspecto sobre o Ney Braga e o Paraná? O que você viu do Ney que você acha relevante nesse longo contato com ele? Você acha relevante registrar? Bom, faço questão de registrar uma coisa muito importante que, para mim, pelo menos, na minha memória sobre o Ney Braga, marcou bastante. Eu respeitava o Ney Braga pela astúcia política dele, todos nós sabemos que ele foi um político vitorioso em muita coisa, por essa maneira de fazer política, né? Mas ele tinha uma coisa que fundamentalmente me cativou, era o lado humano do Ney Braga. Realmente o Ney Braga era um homem simples, um homem da classe média, não era um homem materialmente ambicioso. Ele cortou as asas da família dele toda, né? Em termos de ascensão profissional, etc., os filhos, o pai dele, etc., etc., né? E ele era realmente um homem simples e gostava de ajudar as pessoas. Ele sofria com o sofrimento dos mais pobres, né? Quando ele se preocupava com segurança pública, ele se preocupava realmente com segurança pública, embora ele tivesse tido um passado de chefe de polícia, meio com força de delegado, né? Mas ele era uma pessoa muito, tinha uma afeição humana verdadeira, sabe? Isso eu aprendi muito a admirar nele. Isso é uma coisa importante que você falou, porque isso não passa para a atual geração, essa visão sobre o Ney Braga, né? Não. Sobre esse aspecto. Quer dizer, são outras características que até pelo contrário, né? Que dão, como é que se diz, que turvam a imagem dele, aí, né? Realmente. Mas, mais alguma contribuição? Bem, o Ney Braga teve uma chance, né? Igual o Bento, que tinha lançado ele na política, de ter tido um papel nacional mais forte, né? Respaldado no Geisel. Teve esse episódio que eu falei há pouco da eleição, que foi uma temeridade, né? Porque qualquer coisa ali era considerada de forma traumática. Claro. Né? E houve todo um processo que eu me lembro que o pessoal, inclusive da reserva, gente da reserva e da ativa, né? Eles se organizaram aqui no Paraná. Tinha até um parente do Fernando, do Fernando Veloso, que era um coronel da reserva, até um Perneta, né? Sim, o Breno Perneta. Breno Perneta. Tinha vários. O Breno Perneta presidiu uma CPI. A Comissão Geral de Investigações do Paraná foi o Breno Perneta. Exatamente. Obrigado. Esse pessoal trabalhou muito, né, no sentido, inclusive, de querer devassar coisas. Me lembro que pegaram a administração do Ney Braga, até na prefeitura. Por exemplo, como é que ele fez as concessões, porque o mercado municipal era aquela família Gastão Câmara. Gastão Câmara, construiu. Gastão Câmara. O pessoal da rodoviária, que era um pai desse rapaz que está na Urbis. Do Greca? Urbis, como é o nome Schmidt, dele? não? Hein? Schmidt. Não, a Urbis é o Guignone. Guignone. Não, Não. o presidente da Urbis é o Guignone, não é o Guignone. É o É o Schmidt, Guignone? né? Não. O Guignone é administrativo. Não é administrativo. O Isfer é um... Isfer. Isso. O Luir Isfer
pai dele, que eu me lembro porque caiu na minha mão um processo desse. E eu apareço, terceira ou quarta página, apareço lá, que sou citado lá. Então você via que havia uma argumentação muito forte desse lado. E tinha uma outra, essa mais no âmbito familiar, para achar as relações do Ney com inclusive, a primeira mulher, Maria José Munhoz da Rocha. Né? Então havia, eu me lembro que o Aramisa Taide era um cara que coordenava tudo contra o Ney Braga. Uma coisa assim, o cara não se conformava com o sucesso do Ney. Por ele ser um cara bem sucedido na política. Né? E já o próprio Aramisa, embora alçado ao Ministério da Saúde, do governo Café Filho, né? E eles conspiravam muito aqui. Né? Houve um episódio até desagradável que o Aramisa aproveitou muito. Negócio da família? Não, quando denunciaram que o Ney tinha sido surpreendido com uma secretária no gabinete dele. Isso saiu no jornal. Exato, aí o Aramisa aproveitou para fazer. Eu estava no jornal press release e para um todo dia mundo. o Aderbal Stress chegou para mim e mostrou um artigo. O artigo era do Pimpinela Scarlatti. Era o jornal, a cabeça dos associados. Dos associados. Um artigo assim, mas um troço primário. Né? Dizendo que o Ney Braga foi apanhado com a secretária dando aulas de judô. Não sei o quê. E eu lembro quando o irmão mostrou. Naquela época não havia disciplina de educação sexual. Eu tinha alguma simpatia pelo Ney pela eficácia do cara, né? Não por mais nada, porque ele tinha feito na cidade. E eles assim, não, mas vai ser publicado. Eles achavam que essas coisas matavam a pessoa. E fizeram muito disso. No plano familiar, que o Ney teria tentado cantar uma cunhada, que tinha sido ouvido no telefone paralelo e tal, coisa do gênero. Então, dizem que foi aí a ruptura entre o Bento e o Ney. Teria sido e o Bento não é que entrava, o Bento ia muito esse troço de amizade. Né? E de repente essa coisa. Isso vai aparecer na campanha de 65. Porque na campanha de 65 há um momento, né, que aquela carta famosa do Bento, que é uma carta belíssima, que ele diz assim: você traia à medida que respira. Saiu no jornal aquele jornal que era o Abdo fundou o jornal junto com esses da Costa aí. Ah, sim, era o Correio do Paraná. Estudava lá na Rua 15. Então, eu acho que isso aí, né? Nós vemos que esses problemas familiares se repetem. Você falou que o Ney, por exemplo, o Ney não privilegiou, além do irmão, né, para a Fundepar, né? O Guilherme. Só o Guilherme. O Guilherme era um fanático, né? Um cara brigador e tal. E realmente não teve essa ocupação, mas o Bento também não fez essa ocupação. Ele tinha um filho que era do gabinete dele, que era o cara do trabalhava. Caetano, não é? Caetano Munhoz da Rocha, que levava o nome do avô. E então você não via esse parece que havia um escrúpulo, sabe, de não fazer isso. Não havia nepotismo e não, ele, segundo consta, a família me conta, né? Ele foi culpado pelo fechamento da Aranha S.A., né? Que eles tiveram que vender para o Cecílio, porque ele, quando assumiu o governo, ele disse: olha, vocês não vão poder mais participar de licitação pública do governo. E eles eram construtores de estradas, etc. Tudo, né? Então era. Enfim, mas só para terminar esse aspecto, eu acho que esse lado humano do Ney foi muito importante para mim, a amizade que eu cultivei com ele. E ele, recentemente, o neto dele, o filho do Oscar Alves, o Marcos Vinícius, que mora nos Estados Unidos, conversando comigo, ele estava meio desgostoso pelo livro do Vanderlei, esse que foi editado. Vanderlei, o jornalista. Que dá uma pequena... Vanderlei Rabelo, né? Exatamente. Além de haver uma série de distorções históricas ali, algumas delas, inclusive, eu já anotei. Ele dá um pequeno conteúdo para o segundo governo.
E o Marcos Vinícius, pois é, eu já me revoltei com certas coisas, esse negócio de dizer que o Provopar foi feito pelo Richa, é mentira, não sei o que, é coisa de neto, né? Tá se condoendo pela memória do avô. Esse eu resolvi fazer um livro sobre o meu avô. Falar sobre o segundo governo, já que ninguém falou. E começou a contar a história, e os caras disseram assim, olha, se associa o Cleto para fazer isso, porque o Cleto conhece bem o Ney. Ele sabe, e participou do segundo governo, etc. E eu dei a ele essa ideia, disse, olha, não pegue a parte administrativa, porque na parte administrativa, se você disser que o Ney fez um governo melhor do que o primeiro, é mentira. Porque ele, quando o Paraná estava sob o governo dele, circunstâncias eram outras. eram outras, ele tinha tudo por fazer, então qualquer coisa que ele fizesse, Fundepar, Badep, não sei o que, isso tudo aparecia muito mais. No segundo governo não tinha muita coisa para fazer, né? Ele encontrou uma infraestrutura já pronta. Então, e muita gente vai contestar, né? Tem teses aí, tem professor fazendo tese, dizendo que não fez nada na área de educação, não é verdade, teve muita coisa boa. Enfim, eles pegam esse lado humano, eles, puxa vida, você me deu uma solução, porque eu já o menino está escrevendo, o Marcos está escrevendo? O Marcos Vinícius vai fazer um livro sobre ele. Vai embora dos Estados Unidos. Mora nos Estados Unidos, Eu tenho conversado com ele bastante, ele esteve recentemente aqui, no fim do ano ele vai voltar também, a gente está fazendo muito pela internet o trabalho. O papel do Oscar Alves, que era genro, e do Dr. Guilherme, quer dizer, seriam mais ou menos exceções os dois, nesse universo familiar que o Ney não privilegiava. Não, o Oscar, inclusive, tanto na Universidade de Londrina quanto na Secretaria de Saúde, não foi invenção do Ney. Os dois episódios sempre foram pessoas por fora. O Oskar Novaes teve uma importância muito grande na nomeação dele na Secretaria de Saúde, porque foi ele que fez um lobby junto ao Ney para ele ser nomeado. O Ney não queria nomeá-lo. Agora, o grande político também parecia ser o Dr. Guilherme, né? Muito habilidoso o Dr. Guilherme Lacerda. É um grande de relações públicas, né? Um cara que se dava bem com todo mundo. E tinha capacidade de montar Exato, soluções, de achar soluções. Você... Alguma pergunta derradeira aqui, o nosso... Não, ele agora tem que historiar o seu retorno a Curitiba, que deixou todos faltou, nós muito alegres, né? Aí volta os caras novamente na trajetória. Eu estava em Brasília, já me dedicando exclusivamente a atividades particulares. Resolvi fazer depois de muitos anos o que eu não tinha feito no início, que era construir uma casa lá para ter residência própria. A administração pública em Brasília dá essa comodidade, oferece apartamento, oferece casa, etc. Você acaba se acomodando, né? E quando um amigo meu de São Paulo, que aliás tem raízes no Paraná, a família Carrano, aqui da Lapa, eles tinham uma fábrica da Orniex, que era material de limpeza lá em São Paulo. O pai dele era um médico da Lapa, lá o cara. Não, era químico, né? Não, É? Ele que começou a indústria lá. E eles venderam, foi naquela época em que houve as indústrias estrangeiras estavam compraram Bombril, não sei o quê, coisas que envolveram coisas do Vaticano, lá tem umas ondas dos italianos. O famoso Banco do Vaticano. Bom, e eles foram obrigados a vender a Orniex. Chorando todos, eram 4 irmãos, chorando todos eles, mas multimilionários cada um, né? Porque venderam muito bem. E o Juca, que era o meu amigo pessoal, e mais o Maurício, que era outro irmão dele, tinham filhos adolescentes na época e resolveram diversificar os negócios e fazer algumas coisas para a meninada, né? Organizaram uma grande academia de ginástica em São Paulo, a Fórmula Academia, que na época que eles fizeram era a maior da América do Sul, hoje já não é tanto, mas é uma grande academia. E tinha outros negócios lá. E o Juca estava meio desesperado, porque trabalhando sozinho, ele, a mulher, ele não conseguia que os filhos se investissem em trabalho nos negócios. E ele pediu, Cleto, você não quer me dar uma assessoria de algum tempo? Eu fui lá passear em São Paulo, também para ficar 3 meses, e acabou ele me fazendo uma proposta para me mudar de São Paulo, para São Paulo. Eu fui para São Paulo e fiquei 5 anos lá com ele. Aí depois ele morreu. Aí eu não tinha mais também por que permanecer lá, porque eu estava mais trabalhando com ele.
pouco depois o Oscar assume a reitoria da Unopar, uma universidade privada do Afranc, lá em Londrina. Paraná. É. E me chamou e disse, olha, vamos continuar o nosso trabalho na universidade? Né? Nós paramos na UEL, agora chegou... Bom, eu relutei um pouco, porque seria voltar a Londrina, que eu não tinha muita atração. Eu voltei a Londrina e fiquei 2 anos com o Oscar. Quando o Oscar estava terminando a gestão dele, que ele me comunicou, disse, olha, eu vou sair da Unopar, né? Eu havia recebido um convite do Grupo Uninter, sob cujo teto estamos nós agora, né, para ajudá-los a organizar a área de educação à distância, que nós temos como resultado essa beleza de estúdio. Né? E eram os diretores, o Wilson Pickler e o João Correia de Freitas, meu amigo pessoal até hoje. Grande, né? João. É. E aí eles me convidaram e eu vim trabalhar com eles aqui. Iniciamos todo o trabalho, não só da área de educação à distância, como da editora, que hoje tem uma grande editora, né? Muito forte. De Apex, né? E eu trabalhei uns 3 anos com eles, e daí a minha volta a Curitiba. E 100 e poucos mil alunos, né? Pois é. Hoje você já havia se aposentado ou não? Como funcionário público? Não tenho, na realidade, aí vem o meu lado pouco mercantil. Tá que nem nós, Alguns cargos em comissão, né? Sempre cargos em comissão, o que ensejou que eu não, o meu empregador não recolhia o INSS e eu também não recolhia, então acabei me aposentando por idade, quando completei 65 anos, né? Com a maravilhosa pensão de, hoje está em R$900, por aí. Meu Deus. Quem não pega comissão do cargo não leva nada. Não leva comissão. Mais alguma pergunta derradeira? Quero dizer só como relato fundamental também da minha passagem por Londrina, que eu tive uma experiência jornalística muito boa. O Maza conhece bem, porque o Maza me acompanhou. Éramos colegas de Folha de Londrina, na época em que eu fui para lá. Uma renovação gráfica. Na época em que não se falava muito em jornal offset, que só tinha a Folha de São Paulo, né, como jornal offset, nós quisemos fazer Nós foi o primeiro. Pois é. Primeiro do E depois que eu saí da Folha, fiz um semanário, que durante quase 3 anos, né, um novo jornal, que revelou muitos jornalistas. Muitos dos meninos que trabalharam comigo, o Dinho, nosso Domingos Pellegrini, Júnior, nosso escritor. Né, Panorama também você teve, não? Panorama eu escrevi algumas coisas para Panorama, mas esporadicamente. Não, mas o jornal... O jornal não, falo da revista aqui. O jornal não. O jornal, Panorama, praticamente foi um golpe de misericórdia para acabar com o novo jornal. Eles queriam acabar Isso é com a Folha de Londrina. É uma outra história que fica para um outro depoimento que é tão longa. Eu acho que por uma questão de justiça, nós que acompanhamos e fomos contemporâneos, eu e você, vivemos períodos significativos da vida, o Maza também, o Hélio, mas mais da minha geração, você, uma figura notável da vida paranaense que está a pedir que se levante por inteiro a memória dele, tanto quanto possível, o nosso querido Aramis Bilas, né? Outro é. Eu que quero foi uma até... figura importantíssima e que nem se tem ideia. Hoje, as gerações de hoje não têm ideia da dimensão, inclusive nacional, de respeitabilidade que o Aramis conquistou, sobretudo no âmbito da pesquisa de música popular brasileira. Eu já conversei com a Marilina e com o Chico, inclusive, sobre isso, e quero colaborar para que a gente faça um levantamento mais tem aquele sólido. Trabalho tem um trabalho, mas ainda que é muito bom, mas é o início, né? Digitalização das entrevistas. Mas tem outra publicação que foi feita também, com uma memória do Aramis, que eu não lembro, acho que foi uma jornalista que fez uma coisa assim. Mas eu acho que ele está merecendo uma obra mais densa a respeito do trabalho dele. E outra coisa que eu quero propor aí, ou via Câmara, ou da própria administração municipal,
e que é uma homenagem que eu acho que é justa, embora Mas tenha nós já tentamos isso. fazer que o Teatro Pael chama-se Teatro Aramis Milach. Você está lembrado do verdade. casamento do Francisco? Aham. Nós fizemos passar lá no casamento do Francisco, passamos um abaixo-assinado ao prefeito pedindo que se desse. Você se lembra? Lembra, mas era dar um... Mas era aquela... Tem uma escola de música popular ali Ali na rua Mateus na Leme. Mateus né? Lemes, com 13 de 13 de maio. Ali tem um centro de música popular da prefeitura, né? Que se desse o nome do Aramis. Não se consegue, viu? Na prefeitura não sei o que houve. Se não fosse esse trabalho que o Francisco, filho dele, vem fazendo, né? O apoio da Petrobras, que foi Pois é. importante. Mas que eles procuraram, porque realmente a administração pública do Paraná pouco ninguém ajudou. Não só do governo do estado, como da prefeitura também. E outra coisa que nós temos que lamentar, o acervo do Aramis, o acervo dele que foi vendido para um americano, acervo de música do Aramis, que era uma discoteca, talvez a maior. Foi vendido por Foi vendido porque a família quis que o governo do estado comprasse para o Museu da Imagem do Som. Foi todo vendido. Você não sabe que foi? Veio americano aí, pôs tudo dentro de um container e levou. Não sabe o que foi? Não, o Francisco, a família deve ter. Então, eu acho que foi um depoimento interessantíssimo, valioso para a memória desse projeto, Memória Histórica do Paraná. O Cléter Assis nos fez nos levou a uma imersão em torno da personalidade de Ney Braga e nos contou, sobretudo, de momentos importantes que ele mesmo, Cléter Assis, viveu, sendo ele, notoriamente, um artista gráfico importante, um homem de presença definitiva nas artes plásticas do Paraná. Nós agradecemos e o projeto Memória Histórica do Paraná do Grupo Uninter estará brevemente com uma nova gravação, um novo depoimento desta série chamada Tempos de Ney Braga.